E esse que está aparecendo aí se chama Brian Rodrigues, jogador de 24 anos também. É jogador que, inclusive, frequenta a seleção uruguaia com uma certa. É chamado diversas vezes para a seleção uruguaia. Joga no América do México. Não é titular absoluto da equipe do André Jardine, mas tem jogado com frequência. É um jogador que o André Jardine conta. Está fazendo pré-temporada, inclusive, no América do México. Ponta veloz. Seria, sim, o jogador para ser titular, para chegar para ser titular no futebol brasileiro. Não à toa, por exemplo, trazendo a informação, o Corinthians também tem interesse nesse atleta, mas a primeira pedida do América do México na conversa com o Vasco da Gama foi de cerca de 8 milhões de dólares. E esse valor o Vasco não tem interesse em pagar. O Vasco pensa até chegar em 6, 6,5, quem sabe, mas essas conversas estão acontecendo de fato, de clube para clube. O empresário do atleta também tem conversado com o Vasco desde o final do ano passado. É um empresário também que vê com bons olhos a transferência do Brian Rodrigues para o futebol brasileiro, que é um mercado que está cada vez mais crescendo financeiramente. Tradicionalmente sempre foi o maior, digamos assim, da América do Sul. E o Brian realmente é um jogador que o Vasco tem muito interesse, que chegaria para ser esse ponta esquerda titular da equipe. O que emperra realmente é o Vasco conseguir acertar com a América do México primeiro. Tem conversado, ouviu inclusive do América do México que na próxima semana deve ter uma nova rodada de reuniões para poder, quem sabe, avançar nesse negócio. Mas hoje é um jogador que, repito, o André Jardine conta com ele, não morre de amores não, mas conta com ele, então não é uma negociação que está avançada. Ela está acontecendo, mas não está avançada. Pois é, então o Vasco aí monitorando, essa palavra é meio atual, né? Para Sim. quando você está de olho em algum jogador, monitorando Brian Rodrigues para se fortalecer, porque dá para chamar esse início de campeonato, esse início de temporada do Vasco de preocupante, Pedrosa? Não. Ou não tem nada a ver porque o time não é o time que vai jogar? Eu acho que não. Eu acho que não dá para chamar de preocupante, completamente natural. O Vasco, pelo menos, não perdeu ainda nesse Campeonato Carioca, mesmo com o time C. E se a gente for olhar para o elenco titular, se a gente for escalar aqui um Vasco imaginário com os jogadores que o Vasco tem, posso até pedir a opinião de vocês, tá? Mas na minha visão não é nada alarmante. Léo Jardim no gol. Paulo Henrique na lateral direita. Lemos, João Vitor, Lucas Piton. Jair, Tietê, Paulinho, Felipe Coutinho. E no ataque, o Alex Teixeira junto com o Verratti. Vale lembrar que o Vasco tem também o Paia no banco, tem jogadores como Hugo Moura, que foram importantes no ano passado, Matheus Carvalho também foi titular, o Mita Rodrigues é um lateral direito que é consistente, tem na seleção sub-20 hoje representados o Ryan, que é outro joia da base, e também o Leandrinho na lateral esquerda. Então, assim, o elenco do Vasco, o que o elenco do Vasco precisa hoje urgentemente? Pontas, que é justamente o que o clube está buscando e atacando no mercado. Porque o elenco titular, que inclusive, quando o Carille começou a treinar, deve jogar nesse esquema de 4-4-2, não é um elenco que me causa algum tipo de nossa, tô desesperado, o Vasco não está se mexendo. Eu acho que o Vasco trouxe 2 jogadores de bom nível, que é o Lemos e o Tietê, e contratou também jogadores para apostar, como o Oliveira, como o Lucas Freitas, e está aí no mercado vem um Brian Rodrigues, e vem o Lloyd Augusto, e também contrata mais um ponto esquerda para poder fazer essa disputa com o Brian Rodrigues. Eu acho que é ok, o Vasco não tem nada alarmante não do que o Vasco tem na temporada. Eu não entendi, né? Entre muitas coisas que a gente fica um pouco sem entender sobre o Botafogo no começo de 2025, sobre esse, vou chamar assim, um certo desmonte no time do Botafogo, eu não entendi muito bem porque que o Botafogo abriu mão, ou não foi isso, em relação ao Tietê, Fabiano? O Tietê foi a última contratação da primeira janela da SAF em 2022, veio com um contrato um pouco mais longo, foi muito importante em vários momentos do Botafogo, inclusive na derrocada de 2023, ele se safou, Júnior Santos, acabou se safando, só que ele perdeu muito espaço ano passado, porque dentro do que era proposto, ele não conseguia oferecer intensidade na marcação no meio campo. No time do Arthur Jorge, quando o Tietê jogava por dentro, o Botafogo ficava muito frouxo no meio campo. E em outras posições que ele quebrava galho em vários momentos, o Botafogo já tem. Ele fazia lateral, fazia a meia esquerda. Então o Botafogo já tem, e se não se desfez agora de alguns outros jogadores, vai contratar. Então o Tietê, com o contrato encerrando também mais de 30 anos, não faz mais sentido hoje para o projeto do Botafogo, mas pode ser importante para o Vasco e para outros clubes do futebol brasileiro. E até falando do Vasco, você falou sobre a nossa opinião, a única coisa nesse bom time que você citou, que eu chamaria mais atenção, é para recomposição e intensidade, principalmente pelo trio de frente. A partir do Tietê ali, sim, os outros 3 da frente. Mas, tecnicamente, é um time bom. Não sei porquê. Eu sempre gostei do Lucas Oliveira no Cruzeiro. Sim. Eu sempre olhei ele na lateral bem. E a na informação zaga. Que a gente tem é que ele tem treinado bem. E o Brian Rodrigues, o Botafogo chegou a pensar nele ano passado, sim, não evoluiu
com a proposta por conta de altos valores pedidos pelo América, mas se vier vai agregar, porque tem qualidade. É bom no 1 contra 1, bom de velocidade. Tem o Adson também, que eu acabei não citando, mas é um jogador que, apesar da lesão do ano passado, ele foi muito importante para o Vasco em vários momentos. É um garoto que constrói muito bem pela direita, tecnicamente também é um bom jogador, é um cara testado em Série A, tem mais de 100 jogos pelo Corinthians. No ano passado, como eu disse, ele foi um dos pontos altos da temporada do Vasco, e o Vasco, no final das contas, ainda vai ter o retorno de um Estrela, do David também, que fez alguns bons jogos no ano passado. Enfim, preocupante? Zero, não estou preocupado assim com o elenco que o Vasco tem se formado, não.